Oi, oi, tudo bem? Hoje eu vim indicar para vocês um texto maravilhoso da Roxane Rojo, que é professora e doutora em Linguística Aplicada. Ela que tem vários textos sobre multiletramentos, sobre o mundo digital, fez esse capítulo chamado O Uso de Tecnologias Digitais em Sala de Aula. E esse capítulo ele é extremamente relevante para a gente refletir em como a gente quer ser como professor, né? Ou até mesmo uma pessoa que está diante de alguém para ensinar alguma coisa. Ele nos faz refletir um pouco sobre como nós podemos usar a tecnologia, tanto a digital quanto a analógica, ao nosso favor e a favor do processo de ensino-aprendizagem. De cara, o texto já coloca a gente para pensar. Ele traz um paralelo, assim, entre a cultura digital e a cultura do impresso. Faz a gente pensar em tecnologias como a lousa, o giz, o livro didático e outras tecnologias que foram surgindo com o passar dos anos, né? A internet, o celular, os tablets, né? E faz a gente pensar em qual tipo de prática letrada seria mais benéfica para os alunos, sabe? Uma prática onde o professor ele só transmite o conhecimento ou uma prática onde todos são aliados nessa construção, né, do processo de ensino-aprendizagem. E esse texto, ele mostra pra gente que mesmo algumas tecnologias consideradas modernas, elas podem acabar sendo utilizadas de formas tradicionais, né? E isso também faz a gente pensar um pouco, né, com respeito à nossa própria vivência na escola e pensar sobre como os anos estão passando, né, dentro desse ambiente educacional e como algumas coisas que já deviam ter mudado, infelizmente, não mudam, né? E ela traz pra gente também duas abordagens, dois paradigmas, né, de aprendizagem do Lenk. Um que fala sobre aprendizagem curricular e outro que fala sobre aprendizagem interativa. Claro que mediados pelo professor, né? Mas é o paradigma mais assim do acesso à informação mesmo, em que o aluno vai ter uma satisfação em aprender, né? E também vai ser bastante útil para negócios, né? E até mesmo para a academia. E a proposta de aprendizagem interativa, ela nos faz refletir em produzir menos aprendizagem comum, né? Porque a ideia dela é pensar em atividades colaborativas, transdisciplinares, né? E visando um fim também. Com certeza, isso exige uma mudança nas relações entre os alunos e os professores, né? Então, conforme já foi dito anteriormente, esse texto ele nos faz refletir no professor com o papel de mediador, né? De estar ali fazendo o intermediário entre duas partes e proporcionar ao aluno um pouco mais de autonomia também. Essa proposta também é conhecida como pedagogia dos multiletramentos e ela nos mostra como a gente pode pensar em um ensino que auxilie o aluno a ser um leitor e um analista crítico, né? Do que ele tem ali para ele disponível, os textos, os infográficos, vídeos, esquemas. Então, tudo que o aluno tiver disponível, ele vai ser capaz não apenas de reproduzir, né, de maneira arcaica o ensino, né? O professor fala, siga o exemplo, e o aluno faz tudo conforme aquilo está especificado. Mas como ele também, ele vai ter a capacidade crítica de elaborar as coisas com base nas suas opiniões, né? E isso propicia uma abertura de mundo também, né? E além disso, o texto traz pra gente um diagrama muito interessante. Vou colocar ele aí para vocês na tela. Esse diagrama mostra como o professor precisa pensar nos seus alunos, né? Formar um estudante funcional, né? Frente aos textos contemporâneos, contemplando a análise crítica, a criação de sentidos, a transformação, a funcionalidade desse estudante, né? E aí a gente vê a interdependência desses quadrantes, que faz com que o estudante seja ativo, crítico. Nesse texto, ela também traz uma citação que nos ajuda a refletir em como a gente pode aliar o uso das tecnologias com aquilo que é aprendido em sala de aula, né? Então, de repente, ir além de ensinar apenas o aluno como ligar e desligar o computador, né? O professor pensar em uma atividade onde o aluno aprenda enquanto realiza a atividade. E é um ensino baseado em usar a tecnologia e aprender com a tecnologia, né? Então, esse texto mostra pra gente como que pode ser positivo
um ensino que não se baseie numa linha de produção, né? Que a gente tenha entre os alunos interação, colaboração, né? Que não seja aulas em que os alunos estão em fila, né? Os computadores tudo separados, de repente aquele modelo que lembra uma empresa, né? Onde cada um tem seu espaço, seu nicho específico ali, mas sim pensar em atividades onde os alunos eles interajam, né? Pensando também na formação crítica desse aluno, né? Pensando em como os nossos futuros alunos vão exercer futuras atividades e futuros empregos que talvez ainda nem existam, né? Então a escola é um ambiente maravilhoso para começar a introduzir isso nos alunos, né? Porque muitas pessoas têm acesso a tecnologias digitais, né? Mas a escola tem esse papel de trazer o diferencial, de mostrar para os alunos como que isso pode ser benéfico, né? Então, não é você proibir o uso do celular na sala de aula, mas você usar essa tecnologia também a favor do seu ensino, né? A favor daquilo que você está querendo que o aluno aprenda, que o aluno absorva, né? E é interessante que o texto traz também um comentário de um aluno de 17 anos que parece gostar bastante dessa abordagem, né, desses usos da tecnologia. Que ele diz que não é para você abandonar, né, os cadernos, as apostilas e tudo mais, mas que também fica interessante um ensino onde não tenhamos somente isso, né, disponível para os alunos. A própria Base Nacional Comum Curricular, ela prevê o uso de tecnologias em sala de aula, né? E embora atualmente muitos professores talvez não entendam de tecnologias digitais, né? A gente vê alguns alunos comentando, o professor tem doutorado em sei lá o que, mas não sabe como que funciona o data show, né? Então, assim, nós sabemos que ninguém é obrigado a utilizar nenhum tipo de tecnologia, né? Mas é interessante que a gente não pare de aprender, né? Que a gente sempre esteja buscando novos conhecimentos, né? E como a BNCC, ela prevê esse uso, é interessante também que o professor, ele não necessariamente domine o uso de todas as tecnologias digitais ou analógicas, né? Mas que ele saiba como utilizar isso, né? Como que ele vai proporcionar aos alunos experiências que contribuam para a ampliação dos seus letramentos, né? Pensando aí numa educação, assim, que possibilita a participação significativa dos alunos, né? Tanto na oralidade, na escrita e em outras linguagens. Pensar, por exemplo, o que a BNCC ela espera de um professor de língua portuguesa para o ensino fundamental e para o ensino médio. Na competência 10 do ensino fundamental, está dizendo assim: mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos. E a competência 7 do ensino médio diz que o professor precisa mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, criativas, críticas, éticas e estéticas para expandir as formas de produzir sentidos. Então, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, o professor ele tem esse papel, né, de mediar o ensino, utilizando as tecnologias e ajudando os alunos também a se desenvolver, né, como pensantes, como críticos tecnológicos. E esse texto da Arrojo, ele aborda muito bem esse tema do uso de tecnologias digitais na sala de aula. E esse texto da Arrojo, ele é muito interessante, né? Porque a própria BNCC, como a gente viu anteriormente, ela prevê esse uso, né? Então, o Ministério da Educação espera que os professores sejam capacitados para utilizar as tecnologias. E ler textos como o da Arrojo nos auxiliam, né, a pensar em como nós podemos fazer isso, né? Se a gente quer ser os professores tradicionais ou se a gente quer pensar em abordagens diferentes, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha e também tenham se interessado pelo texto. Eu amei o texto e tenho certeza que vocês vão gostar. Tchauzinho, até a próxima!